Fala pessoal, daqui quem fala é o God Games e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui da série Estudos sobre. Bom, vocês estão vendo aí a foto, é uma piada, né? The Walking Dead, uma série de zombies. E tá, vamos dar uma lida rapidinho. Tá pegando a bicicleta, né? Aí me falar pra quem já assistiu o primeiro episódio. Minha bike, mano, ele fala, né? Já era, meu irmão. Poxa, ele fala. Bom, vamos direto ao assunto. Você é fã dos filmes e games de zumbi? Já deve ter se perguntado alguma vez, né? Será que é possível isso acontecer um dia? A infeliz resposta parece a pergunta. É sim. Selecionamos 5 hipóteses aqui, galera, que tem seu fundamento na ciência para demonstrarmos que um apocalipse zumbi não é um evento tão difícil de ocorrer. É que um dia você pode acordar e se deparar com um mundo infestado por zumbis. Né? A primeira, né, que é a quinta hipótese é a parasitas no cérebro. Por quê, God? Como visto em Resident Evil 4. Parasitas. O que são isso? Parasitas que transformam vítimas em escravos irracionais e com cara de zumbi são muito comuns na natureza. Existe um tal de Toxoplasma gondii que parece que dedica sua vida inteira para aterrorizar outras criaturas. Esta doença infecta ratos, mas só podem ser desculpe só. Podem se bloquear dentro dos intestinos dos gatos. O parasita sabe que ele precisa de um rato que esteja dentro do gato. E para isto, esse maldito parasita domina o cérebro do infeliz rato e intencionalmente faz com que ele corra ao melhor estilo suicida para onde os gatos ficam. Em nerdez, o rato é um programado para que seja devorado e ele nem ao menos sabe disso. Ele nem sabe, né, galera? Mas é claro, são os ratos, né? Que se dane. Como isto pode resultar em um zumbi? Putz, esqueci de mencionar que mais de 1/4 da população da Terra é infectada com o Toxoplasma e não sabem disto. Já aí, me esquecendo também do fato que fizeram estudos onde mostra que se pode se notar uma mudança na personalidade das pessoas infectadas. E eles têm uma tendência maior a ficarem doidões e atingir níveis de insanidade extrema. Antes de que isso aconteça, um holocausto de zumbi. Humanos e ratos não são lá tão diferentes. É por isso que eles usam ratos para testar novos medicamentos. Tudo que se precisa é uma versão mais bem desenvolvida do Toxoplasma. Uma que possa nos fazer o que ela faz com os ratos. Essa alteração no Toxoplasma poderia ser feita, mas não afetaria o 4, que já está feito, contaminada com Toxoplasma. Entretanto, isso também pode ser solucionado supondo que encontre uma substância química que altere o toxoplasma. Como chegaria ao parasita? Existem duas alternativas. Componente ser inserido na água através de um alimento transgênico que produza essa substância. Imagine se um terço do mundo não tivesse nenhum instinto de autopreservação ou pensamento racional. Muito menos do que já não tem hoje. Você, grande nerd, deve estar confabulando que tecnicamente essas pessoas nunca estiveram mortas. E assim elas não encaixam na definição de zumbi.
mas nós podemos lhe garantir que a distinção não vai importar lá muita coisa. Uma vez que uma gangue desses garantir que a distinção não vai importar, uma coisa desses aparecer, rosnando na janelinha da sua casa, retrucidando tudo que encontrar, aparecer... O quê? Ai, galera, peraí, tá errado. Desculpa, primeira vez. Retrucidando tudo que encontrar, nível de ameaça zumbi moderado. Quem é que vai gastar milhões de pesquisa para alterar o tóxico manipular a água e alimento da população para pôr o plano em prática? Quarto, neurotoxinas, como visto em games de zumbi. Opa! Existe em certos tipos de veneno que diminui suas funções corporais. Então, a tal ponto que você pode ser considerado morto, até mesmo porque um médico que não estudou o suficiente e não sabe disso, o veneno do fungo, o peixe japonês, pode fazer isto. As vítimas desse veneno podem ser trazidas de volta sob o efeito de uma droga como a datura, estranômeno, desenvolvida de uma planta que possui uma substância alcaloide capaz de desempenhar esse efeito, que faz com que ela fique em um estado de transe sem memória, mas podendo desenvolver tarefas simples, como comer, dormir e vagar por aí, com os braços esticados e soltando aqueles murmúrios pavorosos. Como isto pode resultar em zumbis? Pode. Esse não é bem a palavra, ele já resultou em zumbis. Sabe a origem da palavra zumbi? Se você pensou Haiti, acertou. Diversas tribos do Haiti usavam essa técnica de zumbificação. Existem livros sobre o tema e tudo. Os mais famosos são, só vocês pesquisarem na internet, né? Do autor Dr. Rod Davis, e se chama Passage of Darkness, Passagem das Trevas, e Serpent Wanted Butterfly. Esse último gerou um filme de 1980, Hormônio. Bom, por sorte, essa técnica não foi adaptada para algum pior ou zumbi. Fica apenas vagando. Bom, por sorte, essa técnica não foi adaptada para algo pior. O zumbi vai ficar apenas vagando por aí, até a toxina perder o efeito. Ou pelo menos era para ser assim, em 1962. Aconteceu uma história no mínimo bizarra. Clairvaux Narcisse era um haitiano que foi declarado morto por 2 doutores e foi enterrado em 1962. 18 anos depois, Narcisse foi encontrado de novo vagando pela vila. Houveram boatos que sacerdotes de voodoo estariam usando elementos químicos naturais, basicamente zumbificar pessoas e colocá-las para trabalhar nas plantações de açúcar. As sepulturas das pessoas eram saqueadas, os corpos roubados, e o ritual era realizado utilizando substâncias químicas. Então, na próxima vez que você estiver colocando açúcar no seu cafezinho, lembre-se que ele pode ter sido manipulado por algum zumbi. Chances de ocorrer um apocalipse zumbi. De uma certa forma, esta doideira já aconteceu. Assim, esta teoria ganha algum crédito na praça. Mas isso é um gênio do mal. Tentar distribuir as toxinas para uma população para se transformá-la em uma horda de zumbis vagadores e retardados, não haverá nenhuma possibilidade de transformar os zumbis agressivos ou canibais. Vão ser lerdos, burros, como os zumbis, porém sem um apetite voraz por cérebros. Isso é claro, se a malignidade em uma pessoa não inserir na fórmula uma substância capaz de ativar a parte do cérebro responsável de avisar o organismo que ele precisa de comida. O que nós conhecemos
como fome. Nesse caso, a história é outra, mas nada que um bastante bêbado não resolva nesses zumbis lerdos e idiotas. Nível de ameaça zumbi tenso. Algum mestre em voodoo, por isso, sabe quais são as substâncias e como fazer. Esperamos que ele tenha um bom senso de manter essa merda em segredo. 3. Verdades. Vírus da raiva. Como visto em 20 Days Later. No filme, era um vírus que transformava seres humanos em insanas máquinas assassinas. Como isto pode resultar em zumbi? Quando a vaca louca infecta humanos, ela passa a se chamar de... Eu não vou ler. Jacob. Vamos aos sintomas. Mudanças no andar, alucinações, perda de coordenação, tropeços e quedas, por exemplo, espasmos musculares, convulsões, rápido desenvolvimento de delírios e dementia. Sim, a doença é rara. Bom, galera, eu não vou ler muito, mas o segundo é o neurogênese, como visto em laboratórios por aí. E o primeiro, que pode ter a chance de acontecer o apocalipse zumbi, é o Neurorobôs, como visto no jogo de PS2, Nano Break. Mas como o God, isso pode... Cientistas já criaram um nano-ciborgue fundindo um pequeno chip de ciclone em um vírus. Só. Bom, obrigado, galera. Fiquem bem.